Fala, gente. Beleza? Bom, é o seguinte, a gente vai entrar numa sequência de aulas agora, de que eu gosto muito, aliás, em que a gente vai falar sobre interpretação de textos, ok? Porém, eu sei que muitos de vocês acham que interpretação de textos é um negócio que, tipo, é só ler o texto e retirar a informação do texto, né? Não é bem assim, né? Existe uma teoria, que a gente chama de teoria do texto, que eu quero começar a apresentar para vocês na aula de hoje. A gente vai estender para essa aula e para a semana que vem esse assunto, e depois a gente continua falando de interpretação de textos, abordando uma coisa que é bem importante, que é cair em vestibular com uma frequência muito grande, que são as figuras de linguagem, né? Bom, então é o seguinte, vamos começar a falar sobre isso, né? Quando a gente fala de estudo da língua, existe uma divisão importante que é o seguinte: quando a gente fala de gramática, a gramática ela dá conta do estudo da frase, concordo? Então vocês podem ver, na aula de gramática, a gente fica muito preso à estrutura da frase, não é? Isso está ligado a isso, o sujeito, o objeto, a oração subordinada ligada a uma oração principal e aquela história toda, né? E aí, quando a gente fala de interpretação, a gente está tentando ir além da interpretação da frase, né? Além da estrutura da frase. Então, a gente está tentando ver o seguinte: é possível pensar, por exemplo, uma estrutura do texto, percebem? Então, a estrutura da frase a gente conhece: sujeito, verbo, objeto, adjunta adverbial, oração subordinada e tal, né? Agora, será que existem regras que têm a ver com a estrutura do texto, né? Quando a gente compõe textos, alguma regra que dê conta de todos os textos possíveis, até os que não existem, né? Existem regras de composição de texto? Esse é o nosso problema. Então é o seguinte: quando a gente fala de interpretação de textos, a gente pula para dois outros assuntos, que são a semântica e a pragmática, né? A semântica dá conta do significado, a pragmática dá conta do sentido. Eu sei que a gente usa esses dois conceitos meio que sinônimos, né? A gente às vezes fala assim, qual o significado dessa palavra? Qual o sentido dessa palavra? Na verdade, elas não são sinônimas. Isso é importante, tá? O significado é algo interno ao texto. O sentido é algo externo ao texto. Como assim, professor? Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente fala de semântica, isso quer dizer. Peraí, deixa a coisa funcionar aqui. Isso quer dizer o estudo do significado. A gente está preocupado com a estrutura interna do texto, como que as partes do texto estão ligadas entre si. E aí são dois conceitos que são estudados quando a gente fala de semântica, que são a coesão e a coerência, né? São dois conceitos que estão juntos. Coesão é um assunto que a gente já falou um pouquinho aí, teve uma aula específica para falar de coesão, e coerência é um assunto que está ligado à coesão, né? Então, como que a gente definiu coesão? Aquele conjunto de recursos que existem para mostrar que as partes do texto estão ligadas entre si. Quando a gente usa uma conjunção, então você lembra, por exemplo, da coesão referencial, da coesão sequencial ou coesão de ligação, da coesão lexical, né? A gente teve uma aula aí um tempinho atrás sobre esse assunto. E a coerência? A coerência tem a ver com o que a gente chama de unidade de sentido. O que é isso? Vamos supor que você assista a um filme. Aí você termina de assistir ao filme e você fala assim: esse filme fala sobre o futuro, como será o futuro, como será um futuro, sei lá, devido à crise ambiental. Pronto, você achou uma unidade. Um filme de 1 hora e meia, de 2 horas, você conseguiu resumir para mim qual que é a unidade de sentido que tem nele, né? Então ele falou sobre como o futuro está ameaçado devido
a falta de preservação ambiental. Né? Pronto, você achou uma coerência, uma unidade. É isso que se espera quando você faça um texto. Né? Eu termino de ler o texto e falo, ó, ele defende a proibição da pena de morte porque a justiça é muito falha. Pronto, consegui resumir. Isso é unidade de sentido, é coerência. E a coesão tem mais a ver com gramática mesmo, né? Aquela ideia de que uma coisa está ligada à outra, tá certo? Porém, quando a gente fala de Enem, a gente vai falar muito de Enem agora no segundo semestre, vocês vão ver que a interpretação de textos não está só nessa interpretação dentro do texto, do que o texto quer dizer. Mas existe um outro nível de interpretação que é aquilo que a gente chama de sentido. Qual o sentido que aquele texto tem, né? Quando a gente fala do sentido, a gente está preocupado com coisas externas ao texto, não é? Como eu disse lá no slide anterior. Como assim? Quando alguém escreve um texto, eu coloquei aqui 4 coisas ó, que são importantes para a gente vai ver isso nos exercícios do Enem. Alguém tem, essa pessoa que escreveu o texto tem uma intenção, é o que a gente chama de desculpa, rotei. É o que a gente chama de intencionalidade. A pessoa, quando ela escreve o texto exige alguma aceitabilidade, a gente vai definir o que é isso. Existe a ideia da situacionalidade, eu vou exemplificar esse aspecto aí ainda no vídeo, e a intertextualidade, né? Que são coisas que não estão no texto, que tem a ver com o lugar em que o texto foi produzido, por quem ele foi produzido, para quem ele foi produzido e assim por diante. Então, bem resumidamente, o que é a intencionalidade? Quando eu produzo um texto, eu sou o locutor, certo? Sou o locutor. Ah, se eu sou um brasileiro do século XX, ou eu sou um italiano do século XIX, ou eu sou um árabe do século XIV, concordam que esse texto vai ter marcas da pessoa que escreveu? Isso. E vai ter intenções diferentes, porque essa pessoa tem valores diferentes. Isso é o que a gente chama de intencionalidade. A aceitabilidade, vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu esteja escrevendo um texto sobre aborto. Mas se eu estou escrevendo um texto sobre aborto para um coletivo feminista, vocês concordam que eu já estou prevendo quem é o meu interlocutor, né? Eu estou prevendo quem que é o meu interlocutor e se eu estou escrevendo um texto sobre aborto para um coletivo feminista, eu sei que o meu texto vai ter uma aceitabilidade maior. Vocês concordam? Agora vamos supor que eu esteja escrevendo o mesmo texto sobre aborto, sobre legalização do aborto, para um grupo de religiosos conservadores. Obviamente, a aceitabilidade do meu texto vai ser menor, concordam? Consequentemente, qual que é o problema? Eu vou ter que explicar melhor os argumentos, eu vou ter que usar uma linguagem diferente, ou seja, já estou prevendo quem é o meu interlocutor. O que é a situacionalidade? Tem a ver com o lugar e o momento em que o texto é escrito. Né? A gente vai detalhar isso melhor. Aliás, esse aí é um que eu quero focar bastante. E a intertextualidade, que talvez seja um conceito que vocês conhecem mais, tem a ver com aquela ideia de que um texto dialoga com o outro, tá certo? Gente, mais importante do que a semântica para a gente agora vai ser a pragmática, tá certo? A gente vai ver como isso é importante, por exemplo, para o Enem. Então é o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha essa publicidade, não é a publicidade de um carro, de um Mercedes, e ele diz: como dar uma voltinha num carrão que ainda não é seu? Test drive. Beleza, né? Tava lá na revista, não tem, você entendeu a propaganda, né? Como dar uma voltinha num carrão que ainda não é seu, e ele diz que é possível dar uma voltinha num carro que ainda não é seu, indo lá na concessionária e fazendo um test drive neste carro. Beleza. Só que tem um detalhe, eu quero tocar aqui na questão da situacionalidade, que tem a ver o seguinte, tem a ver com o seguinte, esse texto, essa publicidade foi produzida em 2015, tá certo? E ela foi produzida um pouquinho depois desta notícia aqui, ó.
Juiz flagrado dirigindo carro de Ike é condenado à prisão e perda de cargo. Qual que é o ponto? Ike Batista era um empresário brasileiro, muito rico, chegou a ser o homem mais rico do Brasil e tal. Ele foi processado por esquema de corrupção e tudo mais, e ele teve alguns bens apreendidos pela justiça. Entre eles, um Porsche, acho que é um Porsche, diz aí na notícia, um Porsche e tal. E o juiz que era responsável pelo caso foi lá e pegou o carro para dar uma voltinha com o carro, uma coisa que ele não pode fazer, né? Olha o que aconteceu. Na semana seguinte, a concessionária fez esta propaganda. Como dar uma voltinha num carrão que ainda não é seu. Olha o que aconteceu. Você tinha entendido a propaganda, certo? Você tinha entendido os aspectos internos da propaganda. Porém, eu dei para você aqui a questão da situacionalidade. Eu acabei de explicar para você quando e onde este anúncio foi feito. Brasil 2015. E aí você concorda que agora ficou claro que tem alguns outros sentidos desse texto que quando você leu da primeira vez você não tinha captado? Qual que é o sentido? O sentido da ironia, do sarcasmo, né? Então essa propaganda tem um sarcasmo que você só consegue perceber se você sabe quando e onde esse texto foi produzido. Então isso é a prova de que se a gente quiser compreender completamente um texto, eu não posso olhar só para os aspectos internos, para a coesão, para a coerência, para a escolha das palavras, não é só isso. Mas eu tenho que olhar algumas coisas externas. Na nossa aula interativa, eu quero mostrar para vocês como que isso é cobrado no Enem, tá certo? Como conhecimentos externos ao texto, como por exemplo quem escreveu, para quem eu vou escrever e tal, atribuem ao texto sentidos novos, beleza? Conforme a gente comentou, nessa semana não vai ter forms, né? Porque na semana passada teve. E na aula interativa eu vou trazer exercícios do Enem sobre a questão de pragmática, tá bom? Vou dar um resuminho lá na aula sobre isso que a gente falou e a gente vai fazer exercícios sobre esse assunto, tá bom? Gente, um beijo, até a aula interativa.